Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e hoje nós estamos aqui com o Léo e o Gustavo e eu tenho certeza que depois desse episódio você não terá mais desculpas para atrasar suas leituras. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gustavo, então vocês irem registrando aí a minha voz. Oi gente, eu sou o Léo. Um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos do Empreendendo no Reino. Espero que a gente tenha um bate-papo legal aqui. Vai ser muito bom. Gustavo e Léo, vamos começar a briga aqui. Qual dos dois vai começar a contar a história pra gente aqui? A gente quer aprender mais sobre vocês, saber da trajetória de vocês como empreendedores, como vocês se encontraram aí nesse caminho. Bom, sou o gongo aí, briguem. Não tem briga aqui. Pode não. Aqui o que a gente tem é muita paz. Aqui no Empreendendo também não tem briga não, quem começa sou Legal, ótimo. Porque ele sempre tá errado. Pois é. Não, Bom, eu posso começar porque eu sou um pouco mais velho, então a minha história começou um pouquinho antes. Sou pastor presbiteriano, né? Então eu conheci o Léo numa cafeteria uma vez, né, Léo? Aliás, a gente se conheceu na igreja, né? Depois de uma aula de escola dominical que eu dei, aí ele falou, vamos tomar um café e tal. A gente foi tomar um café. E ele estava interessado nas coisas que eu estava estudando, né, no meu mestrado de teologia, que ele estava pensando em ir para esse caminho, né, Léo? E eu estava interessado nas coisas que ele estava estudando, que era administração de empresas, né? E aí a gente trocou algumas figurinhas, foi na cafeteria dentro de uma livraria, inclusive, né? Livraria Cultura, né, Léo? Acho que é o nome, lá em Brasília. E aí, depois eu lembro que a gente terminou a conversa e aí você me deu um tour, né, Léo? Ali na parte de livros. Eu gostava de ir lá. Principalmente na parte de livros de empreendedorismo, de gestão de empresas. Verdade. Você me apresentou lá. Te indiquei alguns que eu gostava, né? Eu nem lembrava disso. Cara, aquilo lá foi muito importante para mim. Eu peguei algumas daquelas referências, um dos livros que estava lá na prateleira, eu peguei, comprei, comecei a ler, e foi ali que realmente despertou em mim interesse maior de empreender. Então, assim, eu tenho até que te agradecer. Não sei se porque você não lembra disso, provavelmente eu não tenho falado disso com frequência, mas tenho que te agradecer, inclusive, pelo incentivo lá no início. Me deu muitas boas dicas. Que legal. Então, antes disso, o gigante estava dormindo. Aí você conheceu o Léo. Ele me apresentou a nova aliança. Ele me apresentou bastante coisa. É uma coisa assim, que na minha família, eu posso voltar um pouquinho, né, na história, já que vocês perguntaram, né, assim, da história inteira, né? Minha família de empreendedores, né? Meu pai sempre foi muito empreendedor, desde criança mesmo, tendo que trabalhar para sustentar a casa, né, como o irmão mais velho. E então ele sempre foi assim, quando criança vendia pipoca na rua, depois trabalhava fazendo silkscreen, conseguiu adquirir a empresa do patrão, quando o patrão foi embora para Bahia. Depois abriu uma empresa de sorvete, de picolé. E assim foi crescendo na vida, né? Então eu sempre vivi em torno, imerso, né, nessa realidade. Mas assim, infelizmente meu pai quebrou, né? Assim, a empresa deu errado e a gente sofreu também muito o outro lado, né? Da dor, né? De estar numa família em que de uma hora para outra você perdeu muita coisa, você tem muitas pessoas às quais você deve. E você tem que aprender a viver contente, né, com toda a situação e na prática depender também de outras pessoas, de muita gente que apoiou e abençoou a nossa vida, né, dando desde roupa até tudo que a gente precisava para comer e tudo, numa situação bem difícil. Então, quando eu fui ficando adolescente, fui sentindo um chamado, né, ministerial de trabalhar na igreja e ao mesmo tempo uma sensação de que eu não queria ser um empreendedor igual meu pai, né? Então, assim, por mais que tivesse isso ali no fundo, né, de ter experimentado, experienciado, e é uma coisa meio que você pega também da veia, né, da família, né? Eu tentei até fugir um pouco disso durante um tempo. E até por medo, né, de passar pelas mesmas dificuldades, né? Bom, então, indo um pouco adiante, né, eu entrei no TSE, eu fiz um concurso, saindo do segundo grau, eu fiz um concurso e passei muito bem colocado, assim, eu estudei menos de um mês e aquilo para mim, sim, foi muito importante porque foi o que viabilizou meu casamento, né? Eu estava com 18 anos, eu lembro que eu tive que correr para fazer jurar a bandeira para poder tomar posse no serviço público
viabilizou meu casamento, mas eu fui muito infeliz no serviço público, sabe? Era muito chato, era muito burocrático, assim, eu não gostei nem um pouco, quis sair urgente. E aí eu acabei pedindo exoneração quando eu fui fazer meu mestrado em teologia nos Estados Unidos. E aí, enquanto terminei o mestrado, estava fazendo doutorado, é que veio uma oportunidade interessante de trabalhar na área de livros. E aí foi nessa mesma época que conheci o Léo, né? E a gente começou a trabalhar junto, né, Léo? E aí a gente sonhou com a ideia de fazer uma empresa, né, para servir o mundo brasileiro, né, cristão, especialmente com audiolivros, que era uma coisa que eu usava muito, né? E o Léo estava aprendendo também, começando a usar, integrar o audiolivro na rotina dele e tal, e é uma coisa que eu já vim fazendo desde quando eu vim aqui para os Estados Unidos. Então a gente começou a sonhar com essa ideia, né? E aí eu vou deixar o Léo falar do lado dele e depois a gente pega junto. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso. E você, Léo, da onde você vem? Como o caminho de vocês se cruzou aí nesse ponto aí? Sim. Então, como é que eu cheguei até aqui, né? Meu background familiar é diferente do Gustavo, é o oposto. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer, interagir com a família, com o pai dele, que eu admiro muito. Mas o meu contexto é outro. Meu pai e minha mãe são concursados, então trabalham para o governo. E meu irmão foi para o mesmo caminho também, meu irmão mais velho. E desde cedo eu tinha uma convicção enorme de que eu não queria aquilo para mim. Não queria mesmo, eu queria ir para um caminho um pouco mais arriscado, assim, um desejo maior por aventura e não por aquela vida, né, aquela estabilidade, aquela coisa ali, todo dia a mesma coisa. Então eu tinha dentro de mim que eu não queria, que eu não me via fazendo aquilo que meu pai e minha mãe faziam. E aí eu, depois fazendo um exercício de voltar no meu passado e tentar ver se a vocação empreendedora se manifestou em algum momento, eu percebi que se manifestou em alguns momentos. Eu não soube ver de início, mas eu vi que nos jogos, nem precisa jogar aquele jogo Ragnarok, vocês são da minha época, eu jogava Ragnarok, que eu sou mais novo, Ragnarok, e eu lembro que lá no Ragnarok tinham vários classes, né, raças assim que você podia ser, e tinha uma específica que era do ferreiro, que o ferreiro só podia ir para o centro da cidade, abrir uma loja e vender as coisas, vender os itens, Eu adorava aquilo. Enquanto meus amigos, o pessoal gostava de ter um personagem ir pro mundo, matar os bichos, brigar, e porque eu gostava de ficar vendendo, comprando, revendendo. Então eu percebi assim, olha isso aqui, e algumas outras coisas também. E aí eu comecei minha vida profissional como vendedor. Meu primeiro emprego foi de vendedor. Com 18 anos fui vender roupa no shopping. Minha prima conhecia uma amiga dela que era gerente de uma multimarcas de roupas assim mais caras, e ela me deu uma oportunidade, e eu sempre gostei de vender, tive facilidade, vendia roupa lá, e desde o começo eu batia minhas metas, vendia super bem. Depois tive outras 2 oportunidades de trabalhar com vendas também no shopping, loja de roupa. Então minha carreira começou aqui, aprendendo a vender assim, acho que mais raiz que isso só na feira, né? Você ser vendedor de feira mesmo e vender lá. É o que eu acredito que me ajudou muito com o que eu trabalho hoje, enfim, as outras experiências que eu tive. E aí depois dessa experiência de ser vendedor, eu estava cursando na época Ciência da Computação na faculdade, que foi por causa do meu pai, que ele mexia com banco de dados. Eu falava, quero fazer isso aqui, eu não sei o que eu faço, não tenho um norte, uma direção, vou fazer ciência da computação, mas eu larguei, não gostava, me arrependo muito, porque hoje a gente tem uma startup, meu sonho era saber programar, para poder ajudar e, enfim, contribuir com o time de produto, que é a maior demanda que a gente tem, né, em empresa de tecnologia. E aí eu tive a oportunidade de morar 1 ano na Ásia, nesse tempo. Então, com 19 anos eu fui para a Ásia, fiquei 1 ano lá, trabalhava como modelo na época. Morei na China, Coreia do Sul. Como modelo mesmo? Como modelo, acredite se quiser. Nossa! Acredite se quiser, na época eu era bonito. Hoje tô bem acabado. Mas eu fazia um dinheirinho com aquilo. E aí fui para lá, morei na China, morei em Singapura, Filipinas, Coreia do Sul, Hong Cara, Kong. e eu quero também... só aproveitar...
desculpa interromper, a gente já pega desse ponto aí, mas eu sei que a carreira de modelo, não por experiência própria, né? Mas eu sei que a carreira de modelo tem diversos desafios, assim, também, que se assemelham com o empreendedorismo, né, cara? É uma carreira, assim, bastante... O pessoal vê a parte boa, né? Sim. A parte, sei lá, de algum status e tal, mas tem vários desafios. Você traz lições dessa época pro empreendedorismo hoje? Com certeza. Com certeza, não é fácil. Eu conheci pessoas que conseguiram crescer mesmo e seguir carreira. Tenho uma amiga minha que estava comigo, morou na Coreia, e hoje ela é super model, assim. Ela tá aí ponte Nova York, Milão e esses países em que o mercado da moda é muito forte. Ela foi uma das... São poucos os que conseguem, são poucos mesmo, mas assim, eu tirei ensinamentos muito grandes. Na época eu fui muito novo, então eu tinha 19 anos e a minha cabeça não estava sabe, minha ética de trabalho era muito ruim, eu não era cristão ainda também. Eu vinha me converter bem depois. E você tem um desafio grande, é uma concorrência enorme, uma competição, o seu produto é o seu corpo e você tem que cuidar muito bem dele. A maioria dos modelos não entendem isso. É um mercado que ele está cercado de vaidade, ego e, enfim, muita coisa que você tem que se proteger disso. É meio parecido com o carreira de jogador de futebol, sabe? A gente vê assim, aquele jogador que se entrega à vida boêmia. Se ele não for um Romário ou um Ronaldinho Gaúcho, que tem um talento sobrenatural, ele não vai conseguir se destacar e manter uma carreira. Ele não é bem visto também pelos dirigentes e pelos clubes que têm interesse. Então, eu pude aprender muito, foi muito bom para mim me expor a outras culturas, sair de casa e ir sozinho para um outro continente, então é muito arriscado e você tem que se virar. Isso ajuda com certeza você amadurecer. Então eu devo ter amadurecido uns 5 anos em um ali, né? Forçadamente. Eu voltei depois, não quis continuar, e aí, por livre, espontânea pressão da minha mãe, eu entrei numa faculdade, porque eu não sabia o que eu queria fazer, mas ela falou, você vai ter que estudar. Na época, estavam surgindo aqueles cursos de tecnólogo, e aí eu entrei em um só porque poderia fazer um concurso em nível superior e tal, aí fui e acabei entrando no curso de RH, gestão de pessoas. E meio que sem querer eu acabei me apaixonando pela área, pelo assunto. Não sabia nem o que era, mas eu entrei lá e gostei muito, e ali eu me converti. Então não sei se vocês querem falar da minha história de conversão. Claro, com certeza. Depois. Se é melhor esperar pra falar depois. Não. Eu acho melhor depois, porque senão eu vou perder a linha profissional aqui. Não, legal. Posso voltar, mas eu me converti nessa época e eu, enfim, segui carreira. Aí daqui eu convenci minha mãe a pagar uma faculdade pra mim, uma pós-graduação na FGV. Eu falei, eu fiz uma graduação um pouco ruim, o mercado não valoriza muito. Vou ver se minha mãe paga uma pós melhor. Aí ela topou pagar, eu fiz uma pós-graduação na FGV e estava estudando para ser pastor. Eu cheguei a ser candidato do presbitério. Legal. Tive que tomar a decisão de vou empreender ou não, e tomei a decisão de não virar pastor e entender que a minha vocação era no meio dos negócios. E enfim, aí eu terminei a pós-graduação. Da pós-graduação eu tava namorando e queria casar, então eu precisava arrumar um emprego, e na época surgiu uma oportunidade no Sebrae, um concurso aí que o Sebrae tem no projeto de parceria com o Sebrae com o CNPq, que chama Agentes Locais de Inovação. E eu fiz a prova também igual o Gustavo, tem um mês aqui para estudar, se vira aí, estuda e passa. Aí eu consegui passar, passei também bem na época e fiquei 2 anos nesse projeto. O projeto tinha 2 anos e meio, aí esse projeto me permitiu casar, e aqui foi uma experiência muito rica, porque lá eu tinha que acompanhar pequenos e microempresários brasileiros. Então eu acompanhava simultaneamente uns 45 empresários, e era assim, era o dono da padaria, do mercado, da sorveteria, da negócios locais, você via na chão de fábrica do empreendedorismo brasileiro. Então muitos negócios criados por necessidade e poucos realmente por estratégia e oportunidade, a pessoa fazer aquilo. E aí daqui foi quando o Gustavo entrou na minha vida, porque eu tava... ele entrou na minha vida e a família dele, né, no caso, as outras pessoas. E eu tava já querendo sair do Sebrae, porque
Eu ia lá, preparava um plano estratégico, um plano de ação, fazer todos os diagnósticos da empresa, entregava um plano para o empresário e eles não faziam nada. Dos 45 empresários que eu atendia, só 5 executavam aquilo que a gente fazia, em média, né? E isso desanimava bastante. E eu tava querendo sair para pôr a mão na massa. Eu quero sair para gerir uma empresa, para abrir minha própria empresa, para executar. Foi quando um dia, do nada, eu recebi uma ligação do pai do Gustavo. O pai do Gustavo é empresário, como ele falou, bem sucedido. E ele era diácono na época da minha igreja, que eu tava, que era a Igreja Presbiteriana CMA, aqui em Brasília. Eu não conhecia de conversar e tal, mas conhecia de ouvir falar. E aí ele me ligou, perguntou, você que é o Léo e tal, trabalhando no Sebrae, sim. Eu tenho um projeto, ele falou que eu tô entrando, que eu vou investir numa empresa, chama Editora Monergismo. Você conhece? Ele falou. Eu falei, conheço, sou cliente, super fã, compro os livros estudar, porque eu tava preparando o ministério e eu sempre gostei bastante de ler e estudar. E aí ele falou, eu tô precisando de alguém para gerir essa empresa. Eu tô investindo nela, só que eu não tenho tempo para trabalhar e me indicaram o seu nome. Você poderia conversar comigo, separar um tempinho? Aí eu falei, não, beleza, eu tô querendo sair do Sebrae também, isso aqui foi de Deus. Eu tava orando por isso, surgiu a oportunidade. E aí a gente marcou de conversar e ele acabou me contratando para gerir aquela nova fase da Editora Monergismo que estava se iniciando. Com a entrada dele, foi dali transição de 2016 para 2017. 2017 a gente começou efetivamente o projeto e depois o Gustavo veio para também trabalhar lá na Monergismo, representando a família, né, o investimento da família deles. E ali a gente se conheceu e dali saiu, assim, foi incubada, né, a ideia da Pilgrim, amadurecida. E aí o Gustavo saiu da Monergismo para criar a Pilgrim e me convidou para cofundar ela com ele, ajudar ele a criar essa empresa. Que legal. E então fala pra gente, Gustavo, como foi exatamente que surgiu a ideia da Pilgrim? O que você tava em mente quando você pensou, quando vocês pensaram no conceito? A Pilgrim, igual o Léo falou, assim, surgiu da nossa experiência que a gente teve na Monergismo, né? Enquanto a gente estava lá, a gente queria muito inovar, queria, sabe, fazer de tudo para criar novas formas de o cliente ter boas experiências com a editora. A gente queria, sabe, criar novos produtos, a gente queria investir em tecnologia, a gente pensou em, sabe, inventar uma área de tecnologia grande na empresa e tal. E tudo isso vinha desse desejo que eu tinha e que o Léo tinha, né? Nós dois éramos quem estava idealizando, inventando essas estratégias de tudo. E assim, era mais do que só o audiolivro, né? Eu falei que assim, no início a gente pensou, vamos fazer uma plataforma de audiolivro, era mais do que isso, né? Isso era o primeiro carro-chefe, né? Eu lembro que eu ainda estava na Escócia na época, a gente estava conversando sobre como expandir para essa área, e uma das coisas que eu pontuei na conversa, na primeira conversa que a gente teve sobre audiolivro foi, eu queria muito que a gente não só investisse em ter os audiolivros da nossa editora e uma plataforma própria para ela, mas eu queria que essa plataforma servisse outras editoras, né? Eu queria que essa plataforma servisse outros parceiros. E aí a ideia era a gente criar uma plataforma com outro nome, né? Assim, desassociado da Monergismo, até uma empresa separada, né? Então, assim, desde o início a ideia que era audiolivro e outras coisas, né? Livros físicos e tudo mais que a gente poderia incluir dentro da... Era um marketplace. Um marketplace, né? Mas a gente até pensava assim, nossa, isso pode ser... A gente começou a sonhar, né? Assim, isso pode ser uma bênção para, tipo, livrarias pequenas e tal, teria um outro canal e tal. Um dos motivos para isso é porque a gente nunca gostou muito, assim, da ideia de depender de um canal, entendeu? Tipo, a gente via que muitas editoras, os nossos concorrentes, e até a gente tinha que lidar com essa tensão, né? Como Monergismo também, né? De depender muito de um canal só, de uma grande distribuidora, ou de uma grande loja como a Amazon, né? E a gente não queria que isso acontecesse, a gente achava que era importante para o mercado ter mais opções, e a gente queria ter nosso próprio canal, a gente não queria depender de outros canais. Então, a gente falou, vamos pensar em como que a gente pode servir os outros, né? Então, assim, a gente quer uma coisa para servir a gente, né, que para o nosso propósito como criador de conteúdo, como editor e publicador, que tal a gente transformar isso num serviço para outros, né? Então a gente pensava, a livraria, poder
conectar com a gente e vender os livros dele lá e tal, marketplace de livros, né? E assim, pensando no mercado cristão, né? A ideia era muito grande, né? E desde o início ela tinha que ser uma coisa separada, né? Uma empresa separada. E aí, quando a gente levou para os outros sócios, né? A ideia de vamos investir nesse projeto novo, né? E eles não quiseram. Aí foi quando o Léo falou assim, eu saí da Monegismo e falei assim, eu vou então investir no meu negócio. E aí eu chamei o Léo pra gente fazer isso. Então a ideia foi meio que gestada ali, mas desde o início era uma ideia de fazer uma coisa separada, né, da empresa. Porque a gente tinha desejo de servir outras editoras, outros criadores de conteúdo, né, e assim por diante. Então a gente levou essa ideia para os outros sócios e eles não quiseram apoiar assim, né, do jeito que eu venho propondo. Então eu falei, não, então eu vou pegar e vou fazer essa empresa separado, né, e mesmo sem compartilhar nos mesmos sócios, né. E aí foi quando a gente decidiu sair e eu chamei o Léo que era funcionário nosso, né, para vir e trabalhar junto, já que a gente desde o início sonhava junto com essas ideias, né, a gente tinha essa mesma pegada mais de inovação e tecnologia, né, então, e não era muito bem o caminho que os outros sócios da empresa estavam querendo ir, então a gente acabou se separando, cada um indo pro seu caminho, né. E foi assim que começou, assim, né, a Pilgrim. Ela vinha de um sonho que começou pequeno, se tornou grande, e aí a gente teve que, para executar, começar pequenininho, né, e aí vamos começar pelo que a gente entende que é nos pontos, né, de futuro mais interessantes, que é audiolivro. A gente acha que o mundo vai ficar cada vez mais conectado via áudio, né? A gente já entendia que as mensagens de áudio de WhatsApp, o Spotify, né, outras tecnologias que estavam aparecendo e que estavam envolvendo a gente mais em áudio, que aumenta a produtividade e tudo mais, tudo isso era importante e a gente precisava investir nisso. E foi daí que a gente começou. Vamos focar em audiolivro primeiro. Legal. E a gente iniciou assim. Eu lembro na época que tinha umas 3 coisas que motivavam a gente bastante. A primeira delas era a vontade que a gente tinha de criar uma empresa de tecnologia cristã, sabe? Uma empresa que fosse realmente de tecnologia, trouxesse inovações, servisse o ecossistema com ferramentas, seja marketplace, uma plataforma multilateral e coisas do tipo que a gente não tinha. Cara, não tem. A maioria dos cristãos não empreendem, eles não abrem empresas que são bons de tecnologia, estão servindo outras empresas. Não tinha esse desejo. Tinha uma outra coisa também que a gente estava constantemente estudando, e o Gustavo, a gente sempre gostou muito de ler e estudar, então estava estudando os livros de referência do Vale do Silício, de empreendedorismo, que estavam mexendo muito com a gente. E a gente queria extrair dali, tentava extrair coisas para aplicar no mercado editorial, que é um mercado que vem aí, sei lá, 8 anos em crise, né? Pelo menos uns 5, assim, numa crise muito grande. E a maioria dos players desse mercado morrendo, tentando sobreviver, até grandes players. E a gente queria isso e viu que não ia acontecer, que a gente teria que fazer isso numa empresa nova, não daria para fazer dentro de uma empresa com uma mente mais tradicional. E tinha uma terceira coisa que era essa onda do áudio. A gente começou a perceber como o áudio estava crescendo nos Estados Unidos, na Europa, e quase todos os mercados estavam migrando para o áudio. Tinha essa questão, como é que você mandou mensagem hoje? É áudio no WhatsApp. Spotify crescendo muito, e agora a gente só está vendo isso aumentar cada vez mais. Os números do audiolivro lá nos Estados Unidos e da Europa eram assim, assustadores, o crescimento muito grande. Aí hoje tem Clubhouse, que é rede social em áudio, e a tendência é aumentar cada vez mais, porque a gente vê que nos centros urbanos, que é onde está a concentração da população ocidental pelo menos, as pessoas estão sempre em movimento. E a tendência era elas estarem consumindo aquilo que elas gostassem em movimento. E o texto, dificilmente elas conseguiam. Então eu lembro que esses 3 motivos, assim, depois tiveram mais coisas, mas esses 3 acho que foram o impulsionador inicial. Cara, que legal. Eu mesmo hoje em dia não... Se tem a opção livro de papel ou audiolivro, não penso 2 vezes antes de ir. Eu vou direto
direto pro audiolivro, cara. No meu caso, inclusive, pra mim, eu absorvo mais no audiolivro até do que no livro de papel. As pessoas geralmente falam, lendo você absorve melhor. Não sei se tem algum estudo sobre isso, mas eu entro no conteúdo muito mais através do audiolivro. Que aí a minha cabeça fica livre pra imaginar, então ele começou assim. Aí já imagina a reunião que o cara tava lá, e a história já vai sendo formada, assim. Isso é bem interessante, Chico. Eu tenho todo um lado filosófico, assim, eu gosto muito de filosofia, né? Eu sempre me interessei por entender o porquê das coisas também. E eu tenho até uma explicaçãozinha, eu não vou delongar muito aqui com vocês sobre isso, mas... Manda. Eu acho assim que quando a gente vai ler um livro, né, a gente tem que pensar qual é o tipo de livro que a gente está lendo, né? E isso serve para qualquer tipo de conteúdo, né? Qual é o tipo de conteúdo que a gente está lendo, qual a importância dele pra gente, né? Quanto tempo eu posso dedicar a isso, para você fazer o melhor tipo de leitura possível, né? Tem um livro muito bom, né? Como Ler um Livro, do Adler, né? Que ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre nem todo livro você deve ler do mesmo jeito e nem toda leitura é igual. Então, cada meio, né, mídia que você tem serve melhor um certo tipo de propósito, um certo tipo de leitura. Por exemplo, meio acadêmico, o audiolivro não é tão interessante porque você precisa daquela precisão, sabe? Da citação, né? Da referência e tal. Nota de rodapé e tudo mais. Mas para a maioria do tipo de leitura, que até pouco tempo atrás a gente só tinha praticamente o livro físico como mídia, né? Como meio, agora sim, eles são até melhores para serem distribuídos, entregues, né, massificados por meio de outras mídias, né? Uma mídia eletrônica. Sim. Tem muita gente que, vou escrever um livro, mas assim, acaba autopublicando o livro como um e-book, entendeu? Um livro que talvez nunca existiria se não existisse o e-book, passa a ser possível de existir porque existe o e-book, né? Antes não existia. Sim. Então seria muito caro você fazer a impressão de muitos exemplares, alcançar tantas pessoas. Bom, o e-book é melhor para esse tipo de livro. Então tem várias coisas que entram, né, assim, nessa matriz, né, de entender por que um audiolivro pode ser mais interessante para uma pessoa ou outra. E é claro que quando você está lendo alguns livros, você tem que prestar muita atenção nos detalhes. Outros, basta você entender o geral, né? E é uma característica da fala, né, que a gente repita as coisas, né? Eu provavelmente, nesse tempo que eu tô falando aqui, já repeti as mesmas ideias algumas vezes, né? Cada vez trazendo uma nuance diferente e com um significado um pouco mais completo, mas isso faz com que, assim, se você tá ouvindo um audiolivro, você consegue controlar a rapidez com que você tá ouvindo aquilo, você pode colocar 1 e-mail, 2... No fim das contas, você pegou a ideia geral, porque o autor ele vai se repetir. Né? Principalmente em conteúdo mais inspiracional, assim, né? Você não precisa. Não depende tanto do detalhe, né? Então, assim, você não precisa todo livro ler com a mesma atenção. E isso faz toda a diferença quando você entende a leitura, o seu estilo, e você se adapta para diferentes estilos, que você consegue ler muito mais livros ao longo de um ano, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, porque você está tranquilo com os diferentes tipos de leitura e você sabe escolher quando escolher a metodologia melhor, ou a mídia melhor para você. Muito bom, muito bom. Verdade. Eu tenho uma dúvida, queria tirar essa dúvida com... Acho que na verdade... com os dois, né? Vocês dois têm uma empresa de tecnologia, mas como o Léo até falou, ele, poxa, devia ter feito ciências da computação para conseguir lidar melhor com a equipe de produto até. Como que foi esse desafio de... Eu tenho a ideia, eu sou pastor, eu sou seminarista, eu tô caminhando para ser pastor, não sei como funciona o processo da igreja que vocês fazem parte, mas eu tô aqui nesse mundo, estudei administração, estudei o que estudei até hoje, e agora eu tenho a grande ideia, mas só que eu não tenho, que geralmente quando um empreendedor começa, ele tem um que faz e o outro que administra, um que investe, o outro que faz, enfim, um que vende e um que produz. Mas no caso de vocês não tinham o que é o core do produto, né? Que é um programador para desenvolver o MVP ali. Conta pra gente como foi esse desafio aí de... Até mesmo de falar a linguagem para contratar alguém para prestar serviço, né? Exatamente. Você quer falar, Léo? Eu tenho algumas coisas para falar, mas... Pelo que ela falou, doeu na época. Doeu muito, gente. Então, doeu muito. Enfim, nós, quando começamos a Pilgrim, tinha eu... Sim, acho que claramente estava meio que definido que eu ia cuidar da parte de operação, vendas, marketing, o que envolve isso. E aí o Gustavo, você já deve ter percebido aí que ele não é normal, né? Então ele é bem fora da curva, assim. O cara é filósofo, pastor, e aí na época ele aprendeu a programar. Uau, rapaz. Então,
ele aprendeu sozinho a programar, então ele entende muito de programação. Que legal. Eu falei, rapaz, Então, aqui porque eu vim de tecnologia, eu sei que pra quem tá na outra vertente é meio que vir a 100 por hora e puxar o freio de mão. É reaprender a falar. Não, ele aprendeu sozinho. E na época nós trouxemos um outro sócio, que é o Décio, que veio para cuidar da parte de áudio, né, audiovisual. Então ele é diretor de cinema, entende bastante disso e veio para cuidar disso. A gente não era muito imerso nesse mercado a ponto de saber assim, pô, a gente precisa ter um co-founder, CTO, que vai tocar isso aqui. A gente não tinha. Hoje a gente tem. A gente aprendeu muito nesse período e a gente tem E isso. hoje esse CTO, ele é sócio ou ele é alguém que vocês trouxeram para fazer parte da equipe como colaborador? Então a gente vai chegar lá. Porque a gente não trouxe ele no começo, né? E trouxemos um funcionário que era um desenvolvedor com bastante experiência, tinha uns 10 anos de experiência, que veio para contribuir, mas ele não veio para ser sócio na época. Depois veio um outro estagiário dele, a gente tinha uma equipe de tecnologia com 2 pessoas. E aí, eles saíram depois, a gente chegou a montar uma equipe de desenvolvimento só com profissionais júniors, uns mais experientes, outros menos, mas a gente até hoje nunca chegou a ter um CTO mesmo. É o Gustavo liderando essa equipe de programadores. Então é algo que a gente, inclusive, está tentando resolver, né? A gente já quase resolveu algumas vezes, mas como o barco já estava andando, a gente não pode parar o barco para falar, vamos recomeçar e trazer um CTO. Não tem como. A gente tem que continuar operando, até porque a coisa já tomou um tamanho que não dá para voltar atrás, coisa grande sem o CTO. E a gente tem a equipe de tecnologia que funciona, opera normal, está cada dia melhorando. E tem essa vontade, essa vaga, inclusive, tá aberta. Se tiver algum CTO aí, crente, um cara sênior, um arquiteto, que quer ser nosso sócio e ser CTO da Pilgrim, manda mensagem pra gente. É isso mesmo. Muito bom. Pois é, eu comecei a estudar programação ainda quando estava na Monegiso, porque eu tinha frustração com o site, né, da empresa que a gente tinha no início. E eu falei assim, cara, não é possível que a gente não consegue, sabe, contratar alguém mais barato, porque era muito caro o que a gente estava descobrindo aí no mercado, que consiga, assim, fazer uma coisa simples pra gente, rápida e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma estudada. Então eu tava no meu doutorado lá e de noite eu estudava programação. Então peguei, comecei a estudar, né, assim, o que é isso, né, CSS, HTML, JavaScript. Aí estudei Python, aí, né, fui fazendo meus projetinhos e tal, até que eu peguei e falei assim, vamos refazer nosso site em cima de uma plataforma que hoje ela tá mais conhecida, né, que o pessoal conhecia pouco aí no Brasil, que é o Shopify, né, e aí eu fui fazendo toda a parte de customização, ajuste do front-end, fui criando um projetinho ou outro no back-end também para poder cuidar de algumas coisas, mas assim, olhando para trás, eu não sei nem, hoje eu não teria coragem de colocar em produção, assim, sabe, o código que eu produzia no início, que era bem simplório, né? Não tinha nada de todas as melhores práticas que depois eu fui descobrindo, né? Fui aprendendo, mas, cara, na hora que você não tem, você não conhece, a ignorância é uma virtude, né? Até uma beleza, né? E foi o que colocou o carro para andar, né? Exatamente. É até um ensinamento legal, né? Porque empreendedor resolve problema. Você não achava, era caro, então deixa que eu aprendo aqui. Colocou o carro para andar, agora vocês estão atrás de alguém que vocês podem pagar, né? É outra realidade agora. Exatamente. E aí é isso, eu venho trabalhando com a equipe, a gente tem profissionais bons, mais experientes, que já tiveram, né, boas experiências no mercado, e a gente está tentando ou desenvolver internamente, né, alguém que possa assumir a vaga, né, de CTO, porque acho que chega um ponto que as coisas já ficam complexas demais para eu estar cuidando de tudo, né, tanto da administração da empresa como da tecnologia, né, e eu acho que nossos desenvolvedores eles precisam até olhar para um líder técnico assim, né, com mais, sei lá, admiração inclusive, né, e confiança, né, de que ele tem realmente não só o conhecimento, mas o tempo para se dedicar àquilo, né? E matar no peito e dizer, olha, se isso aqui não der certo, eu tô aqui e tal. E aí eu fico muito dividido, né, no meu tempo. Então, não é um setup que a gente recomenda para as pessoas. Mas, por enquanto, é o que tem sido. E uma das coisas mais importantes que a gente descobriu nesse meio de tecnologia é que a gente precisa muito de contratar as pessoas que têm aquela
compatibilidade com o objetivo final da empresa, entendeu? A gente chama de uma compatibilidade cultural, né? Muito bom. Isso é uma recomendação que a gente faz assim, ó, não contrate gente que você percebe que não tem uma paixão pelo objetivo da empresa. Fit cultural mesmo. A gente já teve muita gente que entrou, assim, mais por causa do salário, ou porque, né, assim, estava precisando de uma oportunidade, que não tinha necessariamente um desejo de ver aquilo funcionando e de alcançar pessoas, né? E o nosso objetivo como empresa é ajudar a igreja, né, a produzir bom conteúdo e alcançar pessoas que precisam desse conteúdo, né, para serem discipuladas, para serem evangelizadas e tal. Então, às vezes, a pessoa não é crente ou não tem esse desejo, ela fica um pouquinho, mas daqui a pouco ela sai, entendeu? E aí, quando você tem essa rotatividade, você perde conhecimento, às vezes as coisas não estavam bem documentadas, como muitas vezes acontece, e aí você gasta muito tempo para poder reaprender ou inutilizar aquilo que foi feito, né? Então, você fica com projetos parados no meio. Hoje o critério número 1 para contratação na Pilgrim é fit cultural, né? A gente já aprendeu isso na pele, tem que ter fit cultural. Por isso que é tão difícil pra gente encontrar um CTO com o carro andando, porque ele tem que ter fit cultural. Ele tem que ser crente, ele tem que... A nossa visão, esse problema que a gente está resolvendo, que a gente quer alcançar, que é grande, tem que mexer com ele. E ele tem que ter coragem também, porque normalmente a pessoa nesse nível de carreira para vir hoje, a gente acabou de encontrar um, né, que quase veio, o cara trabalha na IBM, super qualificado, técnico, é crente, mas na hora de fazer o movimento final de vir full time para ser nosso sócio, ele não teve coragem. Por quê? Porque já tá numa fase de vida que mais difícil, né? Não é igual. Você tá na faculdade, igual tem muito no Vale do Silício. Tem muita coisa em jogo, né? Chama seu amigo e enfim, vamos abrir uma empresa aqui, nós dois, e a gente não tem família, não tem filho, não tem nada. Eu acho que nesse ponto aí, encontrar alguém que tem esse fit cultural que vocês buscam, realmente é bem desafiador. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês hoje na igreja de vocês têm alguma atuação hoje, ou vocês estão atuando mais, né, nesse projeto, nessa missão da Pilgrim? Como é que tá? Eu cheguei a estudar, né, para ministério, virei candidato e desisti, porque a partir do momento que eu lembro que eu entrei na monetismo, ficou muito claro para mim, né? Eu gostava das duas áreas, tinha dúvida, e gostava mesmo de teologia. Isso foi um dos motivos pelo qual o pai do Gustavo quis me contratar para tocar monetismo, porque eu gostava muito de teologia, estudava isso e estudava meio dos negócios e me alegrava muito com os dois. Mas depois eu vi que o que mexia e movia mesmo meu coração e que meus talentos também estavam mais direcionados era com a vocação empreendedora. Então desisti, mas depois eu fui ordenado diácono da igreja presbiteriana. Então hoje eu sou diácono, atuo na igreja como diácono e empreendedor. Eu tô aqui nos Estados Unidos e minha atuação aqui agora na igreja, eu sou membro de um conselho que a nossa igreja local aqui criou para cuidado pastoral de uma congregação, né? Então a gente vai estar no processo de chamar um pastor para cuidar full time da igreja. E, enquanto isso, sou um dos pastores que cuida, né, do rebanho. Então a gente prega, visita, aconselha, né, tá junto com os irmãos e toma algumas decisões administrativas, né? Então esse é o meu trabalho aqui agora na igreja. E também estou me envolvendo, acho que num aspecto mais ministerial, assim, no desejo meu sempre, meu coração foi mexer com a área de educação. Então, recentemente eu juntei um grupo de pessoas para a gente assumir uma escola em Brasília que estava passando por uma dificuldade financeira e estava querendo uma organização sem fins lucrativos, né? E estava precisando de alguém que apoiasse, e aí chegou até mim. E aí eu juntei algum grupo de pessoas e a gente está assumindo a escola agora, né? Nesse momento, legal. A gente está assumindo a direção da escola e tendo que fazer, né, um desafio de transformar a escola em um cash flow positivo, né? Assim, é uma coisa que a gente sabe que o jeito que ela tá, ela não vai sobreviver, então tem que fazer muitas mudanças para fazer ela se tornar rentável, né? Assim, é uma organização sem fins lucrativos, então assim, não é para nenhum ganho pessoal, mas para o benefício, né, das pessoas as famílias, né, que hoje estão na escola e que estarão, né? Então a gente quer abençoar mesmo a cidade com
com boa educação cristã. Que legal. E o seu know-how como empreendedor cristão para esse tipo de projetos, ou até para apoiar em projetos da igreja, no conselho, eu acredito que facilita muita coisa, né? A visão do ponto de vista de estratégia que você adquiriu nos negócios acaba contribuindo bastante, não é? Eu começo a ver isso agora, sabe? Assim, nas nossas reuniões aqui, eu já venho percebendo que eu penso já de um jeito um pouco diferente dos outros pastores e presbíteros, por causa desse aspecto, né? E às vezes isso pode ser bom, né? Acho que como pessoa sozinha, não. Mas como coletividade, como grupo, ajuda, né? Você ter diferentes visões, né? Diferentes formas de pensar. Então, às vezes, o nosso lado, a gente acaba trabalhando tanto assim com empresa, né? Que às vezes tem um jeito de pensar, e quando você está no contexto de igreja, você tem que pensar por outro aspecto, né? Assim, não é só da otimização dos resultados e tudo mais. Então, eu acho que as duas coisas ajudam, né? Também a experiência que a gente tem na igreja ajuda a gente a como tratar nossos funcionários, a entender, sabe, os objetivos da empresa, né, em segundo plano, né? E entender, inclusive, a empresa como um meio de abençoar, né, a vida dos funcionários e tudo. Então, acho que ganha dos dois lados, né? Que ótimo. Gente, encaminhando aqui pro final da nossa conversa, se deixar, a gente ficaria aqui horas conversando, né? Tem muita coisa para aprender com vocês. Mas agora, mais pro final da nossa conversa, nós temos bastante interesse em conhecer a rotina de cada um dos nossos entrevistados. Então, acho que poderia começar com o Léo. Léo, fala um pouco pra gente da sua rotina, organização de agenda, como você se organiza aí no dia a dia. Tem a rotina ideal, né? Que é aquela que... A sonhada. Quando eu cumpro ela, fico super feliz, que é o alvo. E tem a rotina que a gente vai dando um jeito, né? Pandemia, esposa, filho em casa, home office, a gente tem que se adaptando. Mas eu sou um cara que gosto muito de acordar cedo, bem cedo. Acordar assim, se eu acordo tarde, eu já acordo mal, eu já fico meio bravo assim, porque eu não gosto. E eu gosto de aproveitar as minhas manhãs para fazer meu devocional e para estudar. Gosto de começar estudando. E depois do meu devocional, já leio alguma coisa técnica mesmo sobre negócio, sobre business, ou algo que eu esteja trabalhando na Pilgrim, que eu queira estudar alguma coisa sobre o assunto para me trazer insights, ideias, coisas que eu posso implementar. E aí depois começa a rotina de trabalho. Normal, de manhã, normalmente vai, pelo menos até o final da tarde, eu paro um pouco no almoço para ir. Agora eu não estou mais fazendo isso, porque não dá nem para saber também quanto que vai estar aberto ou não, mas na hora do almoço eu gosto de ir para academia. Quando eu não vou para academia, eu gosto no final da tarde de ir no parque, dar uma caminhada com o cachorro, com a família, alguma coisa assim. E à noite, normalmente eu separo para ficar com a minha esposa, assistir alguma série, assistir um filme, ficar com ela, ou quando não ficar com ela, fazer alguma coisa que eu gosto, assim, sabe? Que vai me desligar. Um hobby, sei lá, jogar computador, ver o jogo do Flamengo, uma coisa que me faça dar uma desligada para no outro dia. Porque eu já tive problemas assim com essa questão de ser workaholic e não desligar do trabalho num segundo, sabe? E é muito ruim, não quero ter isso de novo. Pode parecer bom, né? Tem muito empreendedor que defende isso. Não é bom não. Mas é ruim pra alma e pra você como ser humano, assim, completo. As outras pessoas ao seu redor sofrem. Eu lembro que eu chegava à noite e ia ver uma coisa com a minha esposa, tava só meu corpo ali, porque a minha alma não tava, minha mente... E eu acho isso injusto, sabe? Eu tô pecando contra ela se eu fizer isso. Eu acho engraçado que muitas pessoas que passam por isso falam que realmente o casamento sofre exatamente nesse ponto. Sim. Aí. De, cara, você tá com a cabeça sempre fora de casa. Não, e não contribui com a empresa também, sabe? Não agrega em nada, porque... eu vou ficar ali, eu tô fazendo outra coisa e tô pensando na empresa, Então, assim... As melhores ideias que eu já tive não saiu desse momento, dessa hora. E você, Gustavo, conta pra gente aí a sua rotina, como é que é? Pois é, então, é uma constante mudança, né, igual eu estava falando, ainda mais com as mudanças que a gente está tendo na sociedade, né, com a pandemia, né, então, eu tenho um pouco de algumas coisas, vamos dizer, externas a mim, né, internas aqui da minha família, né, que conduzem um pouco também a minha rotina, né, por causa dos meus filhos, então... Eu acordo também cedinho, assim, umas 6 horas normalmente. Às vezes os meninos acordam a gente um pouco antes, né? Então eles acordam e já querem
acordar a gente também. Então, às vezes eles são meus despertadores. Eu não preciso quase nunca me preocupar em colocar um despertador. Umas 5 horas, 5h40, 6h30 no máximo, a gente está de pé. E aí faz um cafezinho, lê alguma coisa. Normalmente eu gosto de ver as mensagens ou alguma outra coisa que tem já na minha caixa de mensagens, porque como eu estou 2 horas atrás, né, no Brasil, então assim, família, amigos e empresa sempre já tem alguma coisa para mim na hora que eu estou pronto para trabalhar, né? E aí eu uso o Calendar do Google, né? Eu juntei todos os meus calendários numa visão só, né? Então agora tenho tido um pouco mais de, disciplina para poder lançar tudo no Calendar, porque andei tendo muitos problemas de conflito de horário, essa correria de sair de uma reunião e ir para outra, ainda mais com diversas funções, né? Coisas da igreja, coisas da escola, né? Coisas da casa, coisas da empresa. Então estou usando muito o meu calendário, assim, nunca tinha usado tanto para controlar, né? Minuto a minuto. Então isso está sendo muito importante para mim. Então normalmente no final do dia eu estou sempre ajustando o meu calendário do dia seguinte, e durante o dia o tempo todo fazendo alguns ajustes, propondo horários novos e tudo mais. Então isso é muito importante para mim. Eu levo meus filhos para a escola, né? O meu filho mais velho, ele vai segunda, quarta e sexta para a escola. Os outros dias é em casa mesmo. E depois, no meio da tarde, normalmente eu vou lá buscá-lo, né? Ele sai da escola ele sai da escola 3 horas da tarde, que é um horário bom. Mas muitas vezes a gente acaba tendo reunião e outras coisas. Eu não posso fazer isso, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí tô trabalhando em casa, né? Às vezes eu vou para um outro local aqui, né, quando tá aberto, né? Ou uma cafeteria ou algum outro lugar para poder trabalhar, ou até num escritório que eu tenho num seminário. Mas normalmente estou em casa mesmo. E aí é isso, né, cara? Vou o dia inteiro, normalmente reunião em reunião. Eu tenho muito pouco tempo para mim, muito pouco tempo para estudar, para pensar em outras coisas que não são dirigidas por reuniões, né? E reunião é uma coisa que é bom e ruim, né? Então, às vezes você vai descobrindo assim que tem reuniões que poderiam não existir, né? Poderiam ser um e-mail. Ser um e-mail, ou coisa do tipo. Então, assim, é muito uma questão de entender. Eu posso resolver isso rápido. Isso aqui é uma resposta só que eu preciso dar, ou eu preciso separar um tempo, né? Mas reunião também é muito bom, porque principalmente pra gente trabalhando à distância, né? A empresa hoje está totalmente remota, né? Então, com gente em fusos horários diferentes e tal, em todo o Brasil e até fora. Então a gente precisa muito dessas reuniões para ter esse face-to-face, né? Esse momento de compartilhar não só o que a gente está fazendo, mas a nossa vida e nosso linguajar também, né? Nosso conhecimento. Isso é importante. Bom, e aí à noite, no final da tarde, quando vai acabando o horário de expediente aí no Brasil, como eu já começo, né? De manhã na correria, porque todo mundo já está na metade do dia, na metade da manhã. Então vocês estão indo descansar e eu sempre tenho um tempinho no final para mim. Então na hora que já ninguém mais está disponível para a reunião e eu ainda estou terminando minhas coisas, e aí eu tenho um momento especial com a família, né, que é nossa janta. Eu conduzo as crianças e a esposa numa devocional. A gente normalmente canta um hino, às vezes uma doxologia, né, Glória à Pátria, alguma coisa, e a gente ora, come juntos, e depois eu tenho um tempinho normalmente ou para ler com os meninos, ou para colocar eles para dormir, brincar um pouquinho com eles e tal. Então normalmente esse é meu momento com eles. Depois todo mundo tá na cama, os meninos e a esposa também. Aí eu vou para o computador e é hora de eu estudar desenvolvimento. Então eu vou estudar uma tecnologia nova, eu assisto alguns tutoriais, eu faço alguns projetos. É uma forma de eu descansar até, né? Então eu gosto de descansar fazendo uma coisa assim, ou uma leitura. Que legal, que legal. E, gente, o que vocês estão lendo agora? Um livro que vocês estão lendo? Ou melhor, qual livro vocês estão ouvindo agora? Boa. Legal. Eu tô lendo, né, atualmente. Normalmente eu ouço os livros quando eu vou pra academia, caminhar, essas coisas, mas os livros que eu mais leio não são de negócio. São devocionais. Eu ouço alguns de negócio, mas eu ouço mais devocionais, biografia. Então, atualmente eu tô lendo esse aqui, tá até do meu lado, famoso, chama Pergunta Definitiva 2.0, do Fred Reichelt, que é sobre NPS, Customer Experience. Eu sou responsável por propor a implementação
desse projeto de NPS na Pilgrim e investi em Customer Experience, então eu estou estudando esse livro para preparar algo. Ótimo. Legal. Gente, qual livro que vocês consideram que todo empreendedor cristão precisa ler? Eu indicaria 3. Eu acho assim que eu esperaria 2 com certeza e um terceiro que eu gostaria muito, ia me surpreender positivamente se tivesse lido, mas para mim o primeiro é o Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Esse livro foi, sim, eu descobri ele em inglês no Kindle, comprei e li, fiquei encantado, indiquei pro Gustavo, ele leu também, ficou maravilhado, a gente olhou um pouco e falou, cara, vamos publicar esse livro, em português. Não tem nada assim sobre isso, e é sobre empreendedorismo cristão mesmo. Então ele é publicado pela Pilgrim Books, pela nossa editora, e tem no app, tem versão impressa, e todo empreendedor que eu conheço que lê, compra e faz grupo de estudo, indica, muito bom. O Jordan Raynor é empreendedor e ele é cristão, então ele escreve sobre esse assunto. O segundo livro que eu indicaria é o Como Integrar Fé e Trabalho, Faith and Work, do Timothy Keller, mais sobre teologia do trabalho, mas esse é para todo cristão que trabalha, mas para o empreendedor que não só trabalha, mas também tem a responsabilidade de liderar outros cristãos, normalmente que trabalham outras pessoas. Acho muito importante ter uma teologia do trabalho sólida. Esse livro do Keller é fantástico. E um que é sobre modelos de negócio, que o escritor não é cristão, mas que é quase, aquele assim que quase no sentido de é recheado de graça comum, e você vê que o que ele apresenta ali se aproxima muito do que a Bíblia fala, né, de modelo de negócio, que é o Out Innovate, do Alexander Lazarow. Eu li esse livro ano passado, assim que saiu, e falei pro Gustavo, indico para várias pessoas que ele olha para vários negócios ao redor do mundo, fora dos polos de empreendedorismo, que são Vale do Silício, enfim, Londres, alguns outros, Israel e alguns outros, e veem como empresas estão surgindo, meio que quebrando aquele playbook do Vale do Silício, tá? Não estão indo naquele playbookzinho padrão de blitzscaling e coisas, e é muito, muito bom. Eu indico mesmo esse livro, Out Innovate. Eu esqueci o subtítulo agora, do Alex Lazarow. Não tem em português ainda, mas é muito legal esse livro. Eu recomendaria esses 3. Se a gente for ficar recomendando livro aqui, a gente vai falar vários. Vocês poderiam abrir uma empresa de livros, o que vocês acham? Muito bom. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. Antes da gente finalizar, deixa pra quem tá ouvindo aí as redes sociais de vocês. Eu tava aqui fazendo meu cadastro no Pilgrim aqui, que ainda não tinha, então já passa tudo pro pessoal aí. Tô dando uma olhada aqui. Eu, Leonardo Santiago, no Instagram e LinkedIn, os 2 que eu mais uso. Não sei como é que tá lá, mas é Leonardo Santiago. Aí vocês vão me achar. Santiago com TH ou T? Só T. Boa. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui, tá? Conhecer sobre a história de vocês. A gente foi muito acrescentado aqui. Quer deixar alguma coisa também, André? Não, só um lembrete para quem ouviu até agora. Eu tenho certeza que você recebeu tanta coisa boa, tanta inspiração. Se você anotou todos os livros que eles disseram, cara, manda pra gente que a gente vai te dar um prêmio, porque olha, tem muita informação bacana. E se você ouviu até agora, então não esquece de se inscrever, seja lá onde você está ouvindo esse podcast, e também nos seguir nas nossas redes sociais, Empreendendo no Reino. E é isso aí, pessoal, avalie a gente e a gente se vê no próximo episódio do Empreendendo no Reino. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, gente, até mais.